Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Hoje, vamos embarcar em uma viagem nostálgica e fascinante pela evolução das mídias musicais. Eu venho de um tempo em que a música tinha um ritual próprio, discos de vinil rodando na vitrola, aparelhos 3 em 1 dominando as salas de estar e fitas cassete gravadas diretamente do rádio. Ah, quem nunca esperou ansiosamente aquela música favorita tocar só para apertar o REC? Isso era o nosso download da época. Mas não parou por aí. Eu também vivi a era dos CDs, acompanhei a chegada revolucionária do MP3, vibrei com os primeiros MP3 players e hoje navego pelo universo dos streamings. Sim, sou alguém que presenciou grandes transformações no jeito de ouvir música. E você por qual dessas fases passou? Vamos explorar juntos essa evolução? Para entender essa evolução, precisamos voltar ao ano de 1877, quando Thomas Edison apresentou ao mundo o fonógrafo. Considerado o precursor do toca-discos, o fonógrafo utilizava uma agulha capaz de gravar e reproduzir sons em cilindros de cera. Embora inovador para a época, esses cilindros tinham suas limitações. Eram caros, frágeis e pouco práticos para a produção em larga escala. Ainda assim, essa invenção abriu caminho para o desenvolvimento das tecnologias que moldaram a história da música. Em 1887, Emil Berliner trouxe uma revolução ao cenário musical ao desenvolver o disco de gramofone. Diferente dos cilindros de Edison, os discos de Berliner eram planos e mais fáceis de produzir em larga escala, tornando a música mais acessível. A reprodução do som era feita por uma agulha que percorria os sulcos do disco, uma inovação que não apenas simplificou o processo, mas também deu origem ao termo discos, que se tornaria sinônimo de gravação musical por gerações. O primeiro disco brasileiro foi gravado em 1902 pelo cantor Manuel Pedro dos Santos, mais conhecido como Baiano. A gravação foi O Lundo Isto é Bom, do compositor Xisto da Bahia, tornando-o o primeiro compositor a ter uma música gravada no Brasil. Na época, os discos eram feitos de cera de carnaúba e reproduzidos em gramofones manuais que funcionavam a corda. O lançamento comercial foi realizado pela Casa Edison, no Rio de Janeiro, de propriedade do empresário Fred Figner, que posteriormente fundou a famosa gravadora Odeon. A primeira metade do século XX testemunhou um salto no aprimoramento dos sistemas de reprodução musical. Inicialmente, os discos eram feitos de goma laca, um material frágil e de baixa qualidade sonora, além de gerar ruídos durante a reprodução. Esses problemas limitaram sua durabilidade e popularidade. Ai, 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 I never fall in love again, I just do. Com o passar do tempo, os discos de vinil surgiram como uma alternativa revolucionária. Mais resistentes, com maior capacidade de armazenamento e qualidade sonora superior, o vinil substituiu os antigos discos de goma laca, tornando-se o novo padrão. Nesse mesmo período, os tradicionais gramofones foram gradualmente substituídos por modelos elétricos que ofereciam uma experiência mais moderna e conveniente para os ouvintes. No ano de 1948, a Columbia Records revolucionou a música ao lançar o LP, capaz de reproduzir até 23 minutos por lado, permitindo álbuns completos em um só disco. Por essa fase que o disco de vinil chegou ao Brasil. Em 1951, com a gravadora Sinter lançando o primeiro LP nacional, Carnaval em Long Plain.
O álbum de 10 polegadas foi produzido sob o selo da Capitol Records. Com a popularidade dos discos, nas décadas de 60 e 70, surgiram as vitrolinhas portáteis. Assim, os jovens podiam ouvir seus discos em todo lugar, pois funcionavam a pilha também. Em 1963, surgiram as fitas cassetes. As fitas cassete surgiram como a evolução dos cartuchos 8, apresentando a vantagem de serem mais compactas. Inicialmente, devido à qualidade sonora limitada, eram utilizadas principalmente para a gravação de conversas, entrevistas e palestras. No entanto, com os aprimoramentos nas falhas mecânicas e de gravação das primeiras versões, as fitas cassete conquistaram uma enorme popularidade em todo o mundo. Eu me lembro que eu gostava de discos importados e não tinha dinheiro para comprá-los, então ia na Galeria do Rock, na Avenida São João, e pagava para gravar algumas músicas desses discos importados. Isso foi em 1989. Nos anos 90, o disco de vinil deu lugar para o CD, que tinha capacidade de gravar 2 horas de música. Com isso, muitas pessoas deixaram seus discos de lado, doaram ou, pior, jogavam fora. Apesar disso, foi um tempo bom. Me recordo de passar no Extra Hipermercados, e eles tinham uma parte da loja dedicada aos CDs e tinham CD players com fone de ouvido. Então, eu ficava mais de 1 hora ali ouvindo CDs antes de comprar. Mas a fase do CD passou muito rápido. Então chegou o formato MP3. O formato MP3 foi desenvolvido na década de 1990, mas seu grande impacto no público aconteceu a partir de 1999, quando o software Winamp e programas como o Napster permitiram a troca de arquivos MP3 pela internet de forma rápida e acessível. A popularização do MP3 começou a transformar a indústria musical, oferecendo uma forma compacta de armazenar e compartilhar música sem a necessidade de mídias físicas, como CDs. Junto com essa transformação, surgiram os primeiros players de MP3, seguidos de rádios que tocavam músicas em MP3 através da conexão a USB. Logo depois, os celulares se tornaram os principais players de música e, em seguida, os aplicativos de streamings como o Spotify tomaram conta do cenário. A forma de consumir música foi se adaptando cada vez mais à tecnologia, mudando para sempre a maneira como ouvimos e acessamos nossos artistas favoritos. Atualmente vivo um dilema. Depois de anos escutar músicas MP3, voltei a ouvir discos de vinil em casa. A experiência tátil de manusear o disco, observar a capa e ouvir aquele som analógico como nos velhos tempos é como uma terapia. Mas claro que na hora do churras, a praticidade do streaming se faz presente, ou simplesmente um pendrive com muita música boa plugado na caixinha poderosa. E você, como faz para ouvir suas músicas favoritas? Compartilhe sua experiência nos comentários abaixo. Ficamos por aqui. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar seu like, isso ajuda demais, e compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo.